Olá, prezados, sejam todos bem-vindos à nossa aula de humanização e ética. Eu sou Anderson Generoso, enfermeiro, professor, especialista em saúde mental, especialista em urgência e emergência pré-hospitalar, especialista em emergência. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre a política nacional de humanização. Essa política nacional de humanização, ela foi literalmente ela foi implantada por volta de 2003, tá? E a prática, está voltada para os princípios básicos do SUS, dentro do seu contexto, dentro do seu cotidiano de atenção prestada, tá? A política nacional, tá, de humanização, ela tem por finalidade também estimular a comunicação entre trabalhadores, usuários, os gestores, uma vez que esse conceito de humanização ele começa desde lá da portaria, do recepcionista até o diretor, o superintendente, até o cargo mais alto hierárquico dentro da instituição hospitalar, ou de outra empresa que seja, uma vez que o hospital também é visto como empresa. Nessa nossa aula, a gente vai abordar temas bem relevantes, e é interessante que todos nós tenhamos a seguinte linha de pensamento: seja na instituição principal da sociedade, nossa família, a primeira instituição que todos frequentam, seja na instituição família, na instituição que você trabalha, na instituição religiosa que você frequenta, temos que pôr em prática os conceitos de humanização e ética, literalmente. Quando a gente fala de humanização, não é humanizar apenas com um belo sorriso ao dar entrada, por exemplo, a um cliente que dê entrada na sua unidade hospitalar, e você, profissional, seja de saúde ou administrativo, você recepciona esse cliente com um belo sorriso e o máximo da sua atenção. Lógico que você está humanizando, mas esse conceito de humanização ele vai muito além, tá? Ele vai muito além de simples atitudes gentis. A gente tem que condicionar a nossa forma de agir e pensar voltada para esses conceitos de humanização. Exemplo: quem chega numa unidade hospitalar pode chegar na unidade hospitalar com os seus lixos emocionais, da mesma forma que você pode reparar no trânsito de uma grande cidade que pessoas querem depositar seus lixos emocionais em outras pessoas. Às vezes você arma a seta para a esquerda e aquele elemento que está vindo atrás, ele viu que você armou a seta, ele acelera o carro para você não entrar. E isso pode desencadear um acidente de trânsito, por exemplo. Às vezes você armou a seta para a esquerda para poder evitar um acidente, evitar de atropelar um motociclista, evitar de bater na traseira de outro veículo, e aquele elemento, ao ver, ele vai lá e acelera o carro dele, fazendo com que você seja obrigado a dar, às vezes, uma freada brusca. Ou seja,
Analisem que o ser humano ele pode sofrer mudanças de humor e comportamento. É natural do ser humano ter momentos felizes e momentos infelizes. Todo mundo tem o seu momento bom e seu momento ruim. Pode-se dizer também que todos nós temos momentos muito, muito intensos, de muita felicidade. Agora, cabe a cada um saber administrar as suas emoções, uma vez que toda a ação vai gerar uma reação. Como dizia o poeta, gentileza gera gentileza, né? E dentro do conceito de humanização, a gente tem que ser humanizado não só com o nosso cliente, né? O antigo paciente, atual cliente, né? A gente tem que ser humanizado, a gente tem que humanizar também, os nossos pares, os nossos colegas de trabalho. Certa ocasião, eu tive uma experiência um tanto quanto negativa com uma pessoa da minha família, né? Eu conduzi essa idosa, minha sogra, até uma unidade hospitalar, que ela estava com a pressão alta, e ela foi muito bem recebida logo na recepção por uma profissional técnica de enfermagem que fez os procedimentos, aferiu os sinais vitais, foi super atenciosa, encaminhou para a enfermeira imediatamente fez os procedimentos, classificou, colocou como um código amarelo e acionou o profissional médico. Show, perfeito. Quando eu conduzi a minha sogra para a sala de medicações, tinha uma técnica de enfermagem um tanto quanto acelerada, ela estava estressada, ela estava tensa. Aí ela falou assim: o senhor aguarda lá fora, por favor. Aí eu, perfeitamente, não me identifiquei como um colega de profissão, negativo. Eu só fiz o comunicado, falei: eu vou só colocar minha sogra sentada aqui, que ela está um pouco tonta, e aguardo do lado de fora, tá ok? E ela, tá bom, tá bom. Aí eu coloquei minha sogra sentadinha, fiquei aguardando do lado de fora. 20 minutos depois, eu perguntei à minha sogra: fez uso da medicação? Aí ela fez. 10 minutos depois, aferi sinais vitais e a pressão tinha aumentado, ou seja, a pressão dela não baixou. Aí eu perguntei ao médico, eu falei: o senhor prescreveu para minha sogra o inibidor de ECA? O que está acontecendo? Ela não está respondendo ao tratamento que o senhor está dando. Ela continua com a pressão alta e está com a pressão mais elevada do que chegou aqui. Ela chegou aqui com a pressão 180 por 100, ela está com a pressão 190 por 100. Não estou entendendo. Pois bem, a profissional técnica de enfermagem, ela administrou a dipirona, que a minha sogra estava se queixando de dor de cabeça, mas ela não administrou o furosemida e não administrou o captopril, o inibidor de ECA. Eu perguntei à técnica de enfermagem e a mesma me respondeu que já tinha feito tudo na veia. Foi quando eu a questionei, de forma sucinta, de forma humanizada. Afinal de contas, né, eu sou um enfermeiro docente, eu sou um especialista em saúde mental, e percebi que ela não estava bem. De maneira sucinta, eu fiz uma abordagem a ela da seguinte forma: pedi permissão para adentrar
Me aproximei dela, do posto de enfermagem, falei bem baixinho: tudo bem? Olha, meu nome é Anderson, sou enfermeiro, sou um professor, e eu queria saber se você fez o inibidor de ECA, o captopril. Aí ela, porque você falou que fez tudo na veia. Aí ela deu uma meio que tom. Não, eu fiz. Veja bem, minha sogra, na época, 68 anos, lúcida, orientada, muito bem orientada, falou para mim: olha, ela não me deu nada, nenhum comprimido. Ela só fez uma medicação na veia, ela não se apresentou para mim e ela também não disse que tipo de medicação que foi feita. Pois bem, voltei lá para solicitar ao médico uma nova prescrição. Dessa vez o médico, e me apresentei para o médico. Falei: olha, eu sou um profissional da saúde, eu sou um colega emergencista, e, por favor, a conduta não está batendo. Você poderia, por favor, prescrever novamente? Porque eu vou lá conversar com a técnica de enfermagem para administrar. Pois bem, foi administrado na minha frente um captopril e foi feito uma ampola de Lasix. Perfeito. Após o fato consumado, a minha sogra me pediu para ir ao toalete. Realmente, ela urinou bastante, a pressão baixou. Eu, depois de 40 minutos, ela estabilizou, a pressão ficou 13/8. Eu falei: agora eu vou levá-la para casa para ela poder dormir um pouco, descansar. Beleza. Voltei em casa, eu estava de short e camiseta. Voltei em casa, né, coloquei uma roupa mais condizente e voltei na UPA. Voltei na UPA, pedi para falar com a gerente ou a coordenação. Aí falaram para mim que não tinha ninguém. Eu falei: olha só, se não tiver ninguém aí para responder, para conversar comigo agora, eu vou tomar outras medidas. Eu sou um colega e eu quero falar com a gerente de enfermagem. Pois bem, se você acha que eu chamei a gerente de enfermagem para me queixar e pedir para mandar a técnica de enfermagem embora, negativo. Eu não fiz isso. Eu chamei a gerente de enfermagem, sim, para conversar com ela a respeito do fato e saber o que está acontecendo. Cheguei para ela e me apresentei, como me apresentei para vocês aqui agora nesse vídeo. Falei: olha, eu sou um colega, sou um especialista da área de saúde mental também, sou um emergencista, e eu percebi que a sua técnica de enfermagem, a técnica que trabalha com você no setor tal, ela parece não estar bem. E, por ironia do destino, eu também faço parte dessa mesma empresa que administra a UPA. Eu sou coordenador do Núcleo de Educação Permanente. E eu gostaria de conversar com você e com ela, se possível. Tem como acionar ela para a gente conversar? Perfeito. Minha colega pediu para chamá-la e eu pedi à minha colega, por obséquio, que não prejudicasse a técnica de enfermagem, que não desse uma punição para ela sem antes nós sabermos o que estava acontecendo. Pois bem, a técnica de enfermagem entrou na nossa sala, já entrou muito tensa, né? Suando frio, preocupada. Eu pedi a ela que se sentasse, me apresentei para ela e perguntei para ela o que estava acontecendo com ela, para que ela incutisse num ato de negligência. Aí ela ficou calada, travou. Eu falei: olha, eu estou aqui agora não como um coordenador de núcleo de educação permanente. Eu estou aqui na condição de especialista em saúde mental preocupado com o integrante do corpo de enfermagem. Então, por favor, você pode conversar comigo na presença da sua gerente, que é para eu poder, junto com a sua gerente, te ajudar. O que está acontecendo com você? Foi quando ela desabou. Foi quando ela desabou e ficou calada e só chorava. Aí eu falei para ela: você quer conversar?
Você quer botar para fora o que está acontecendo com você. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar e eu estou aqui com o telefone de um amigo psicólogo que também trabalha comigo na educação permanente e ele está prontinho para te ouvir. Eu só preciso que você autorize que eu encaminhe você. Aí foi quando ela desabou, chorou pra caramba e contou o que estava acontecendo. Pois bem, essa moça, né, uma mulher jovem, de 29 anos de idade, ela estava passando por sérios problemas pessoais, ela trabalha em 2 empregos, estava com aluguel atrasado, estava separada, passando por uma fase muito ruim. E ela estava muito deprimida. E o fato dela estar iniciando uma depressão fez com que ela se tornasse negligente, ou seja, já estava agravando o trabalho dela. Ela já não estava mais desenvolvendo bem, porque segundo informações da gerente de enfermagem, ela é uma profissional de padrão muito elevado, de padrão bom, mas ela estava sobrecarregada naquele momento no setor, tinham faltado 2 profissionais, ela estava sozinha, ela estava muito atarefada, atribulada, ela estava extremamente nervosa, extremamente estressada, e ela não estava conseguindo gerenciar, ela não estava conseguindo dar conta de suas emoções, ela estava com os nervos à flor da pele. Ou seja, nesse momento, eu não queria mais saber do que ocorreu de negativo. Eu queria, sim, humanizar. Eu queria ajudar uma integrante do corpo de enfermagem. E, graças a Deus, eu consegui obter um bom êxito. Porque após 10 minutos de choro e um desabafo, ela colocando para fora tudo que estava acontecendo com ela, né? Tudo que estava ocorrendo na vida dela, e acabou ali dentro daquela sala, entendeu? Dentro daquela sala, a gente conversou, a gente concluiu a resolução de danos causados, os danos psicológicos, e ela saiu de lá mais leve e confiante de que dias melhores poderiam vir. Posteriormente, ela fez um tratamento com o psicólogo. Show de bola, muito bom. Eu quero que vocês entendam que o fato de humanizar às vezes é necessário ter um pouco de empatia, tá? Eu estava no resgate, a minha aula é sempre baseada em evidências, né? São vivências aonde eu tiro a experiência nua e crua dos fatos. Já aconteceu comigo de eu estar, por exemplo, no resgate, eu estava no resgate e um senhor chegou extremamente estressado, tratando todo mundo mal, me tratou mal, mas eu pude entender que aquela grosseria poderia ser por incômodo pela minha cor, sim, tá? Mas eu preferi não enxergar dessa forma. Ali eu vi apenas um filho desesperado querendo notícias da mãe e que tem problemas psicológicos ao ponto de não conseguir aguardar 30 segundos. Ou seja, para uma pessoa que tem, por exemplo, transtorno bipolar, PMD, psicose maníaco-depressiva, 30 segundos é uma eternidade. A pessoa não consegue discernir, ela não consegue, ela é tão ansiosa que ela não consegue aguardar um pouquinho. Eu estava de costa, preenchendo um documento, e interrompi e disse: eu peço ao senhor, por gentileza, que aguarde 1 minuto que eu já vou levar o senhor até a sua mãe. E o camarada fez um escândalo. Mas aí depois eu descobri que ele já tinha feito um escândalo
com a moça do check-in do aeroporto, já tinha feito, tratado um monte de gente mal, ou seja, o cara estava extremamente estressado porque ele queria saber notícias da mãe dele. Isso é humanizar, ter um pouco de empatia. É lógico que um caso relacionado ao primeiro caso da técnica de enfermagem, referente à negligência, não justifica, tá? Não justifica porque poderia ter ocasionado um dano mais sério, né? Poderiam ter danos até mesmo irreversíveis. Mas, haja vista que o dano foi menos, serviu de experiência, tanto para mim, serviu de experiência para a gerente de enfermagem da unidade, serviu de experiência para a profissional técnica de enfermagem, que hoje serve de experiência para nós, dentro do nosso curso, como objeto de estudo. Então a gente tenta avaliar pelo lado positivo da coisa, pelo lado humano, tá? Nada vai justificar, entendam, nada vai justificar negligência, imprudência ou imperícia por parte de profissionais da saúde, principalmente. Mas eu quero que vocês entendam literalmente que o fato de humanizar é ter um pouco de paciência, o fato de humanizar é ter empatia, o fato de humanizar é ter uma conduta linear. Eu já fui criticado em algumas unidades porque ofereci um cafezinho na minha sala para um profissional dos serviços gerais, né, que eu admiro muito, porque se eles não trabalharem, o hospital fecha, vai ter infecção generalizada no hospital, os setores vão fechar. Então, aquele homem não estava acostumado a ser recebido com cafezinho. E minutos antes eu tinha passado um café porque eu recebi um grupo de colegas, enfermeiros, fisioterapeutas, para uma reunião referente à educação permanente em saúde. Então, o mesmo café que eu servi na bandeja para os meus colegas, porque na ocasião a minha secretária não estava, né, não estava presente, ela estava de stand-by, estava de folga, então minha mão não vai cair por ir lá, passar um cafezinho e servir, né? Servir é tão... Eu aprendi na gloriosa Polícia do Exército que servir é tão nobre quanto comandar. Então, eu prontamente servi um cafezinho para aquele senhor, pedi a ele que sentasse, para que ele pudesse retirar seus certificados de conclusão de cursos que ele fez no hospital. Só que eu descobri também que ele não ia buscar os certificados porque tinha que assinar e ele tinha vergonha e ele não sabia assinar. Ele não sabia assinar o nome dele. E graças a Deus eu consegui ajudá-lo mais uma vez. Esse homem foi alfabetizado. Ele só tinha a 4ª série, mas ele não sabia assinar, né? Segundo ele, não, só tem a 4ª série, tal. Eu falei, vou conversar com uma amiga minha, professora de uma instituição pública, para o senhor retornar seus estudos, nunca é tarde. Isso é humanizar. E ele ficou tão grato, nunca vi uma pessoa ficar tão feliz porque recebeu um café. Ele falou, trabalho aqui há quase 10 anos. Ninguém das coordenações nunca me ofereceu um café. Falei, meu Deus do céu, gente, um cafezinho. Então, isso não é servir de capacho, isso não é servir de passar de bobo, não, isso é ser humano, entendeu? Até porque o artigo 5º da nossa Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, né? Então, a gente tem que ser cortês. Eu prefiro uma conduta linear, associado às teorias de Taylor, sem problema nenhum, né? Se nós temos que ter uma conduta hierarquizada, sim, podemos ter uma conduta hierarquizada.
mas tratando-se de humanização e ética, essa hierarquia passa a se tornar linear. E eu acho que o custo-benefício é muito melhor, porque eu posso contar com aquele colaborador interno, eu tenho ele como um aliado. Chefiar é diferente de ser um líder. O chefe determina e impõe. O líder, ele literalmente participa. Ele chega e pergunta: você está em condições de exercer ou cumprir essa missão? Você está seguro? E isso é a conduta do líder. É interessante também que tenhamos o seguinte entendimento: a comunicação entre os 3 atores do SUS, né? Quem são eles? O Humaniza SUS, como também é conhecido como Política Nacional de Humanização, aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores, tá? Na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Ou seja, a minha conduta, ela tem base científica no próprio Humaniza SUS. Para quem quiser pesquisar, deve estar na internet livre aí o Humaniza SUS. Entendeu? Se eu não me engano é de 2014, 2013, eu não lembro bem agora. Né? É lógico que para você humanizar, você tem que ter algumas estratégias. Porque você lida com pessoas. E quando você lida com pessoas, você tem que ter uma noção de saúde mental. Você tem que ter um olhar clínico. Você é profissional de saúde. Porque no início desse vídeo eu disse que algumas pessoas não sabem aonde depositar seus lixos emocionais. Eu, por exemplo, como eu faço para depositar meus lixos emocionais? Eu não sei jogar futebol, mas eu também sou professor de jiu-jitsu. Eu gosto de jiu-jitsu. Muito bom. Uma arte marcial de origem indiana, nascida 2.500 anos antes de Cristo, introduzida no Brasil em 1915 por Mitsu Maeda com o nome de... Mitsu Maeda era conhecido como Conde Koma. Esse era o nome. Tá? O jiu-jitsu é uma arte marcial de origem indiana e foi aprimorado no Japão. Por isso que é Ichi, Ni, San, Shi, Go, Ho, Hichi, Hachi, Kyu, Gil, Gil 10, Jitsu Arte. Tá? Essa é a literatura antiga. A tradução do nome jiu-jitsu, aqui para o português, no caso, significa arte suave. Porque lá no Japão chama-se Jujutsu. Então a tradução de Jujutsu é arte suave. E Jiu-Jitsu na Índia, no caso, Jiu-Jitsu significa as 10 artes. Gil 10, Jitsu arte. Vamos entender também que esse lixo emocional que eu produzo, eu jogo, eu extravaso praticando jiu-jitsu. Legal. E diversão? O ser humano não precisa ter uma diversão? Um ser humano, para humanizar alguém, ele tem que ter direito ao lazer. Ele tem que estar sendo bem remunerado. Ele tem que saber separar a hora do trabalho e a hora do lazer. É necessário que o ser humano tenha direito ao lazer. Eu, por exemplo, nas horas de folga, eu tenho som, tenho iluminação, viro DJ, faço isso desde os 14 anos de idade. Muito bom. Eu tô coroa? Sim, tô coroa, mas eu tenho uma mente de um jovem de 20 anos de idade, sem problema nenhum. Entendeu? Ou seja, eu faço a manutenção da mente e do corpo. Eu tento manter um equilíbrio emocional. E é isso que eu quero passar para vocês. Que vocês sigam esse exemplo de ter atividade física, de ter atividades saudáveis, pensamentos nobres e, acima de tudo,
uma religião onde vocês possam depositar a sua fé, entendeu? Onde vocês possam alimentar o espírito de vocês. Que é interessante que você tenha essa prática, né? A própria Organização Mundial de Saúde, ela incute também, dentro dos conceitos, né, a religião, a espiritualidade de cada um. Transversalidade. Né? A Política Nacional de Imunização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas do programa do SUS, que busca transformar relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato, de comunicação entre pessoas, grupos, tirando-os do isolamento, tá? E das relações de poder hierarquizadas, conforme eu falei anteriormente. Volto a ressaltar. Bem, ainda dentro do conceito de humanização e ética, a gente encontra fundamento científico para determinadas condutas baseado na ética. Aos olhos de muita gente, aos olhos de muitas pessoas, os profissionais de enfermagem são vistos como pessoas, às vezes, muito severas, muito rigorosas, principalmente quando você se depara com a seguinte condição. Imaginem vocês, chega uma criança de 7 anos de idade que tem um avô internado no CTI. E dentro do CTI todos sabem que existem barreiras físicas, né, a fim de inibir a proliferação ou aumento, né, de micro-organismos. A ideia é que se proteja a pessoa que está internada, no caso o nosso cliente, e o visitante, assim como os colaboradores, né? Logo, a gente encontra a base científica para poder vetar o acesso dessa criança àquele setor de pacientes de alta complexidade, né? De pacientes graves, né? De pacientes críticos. A base que a gente tem é na bioética. O conceito de bioética, né? Bios, né? Vem do grego, vida, etios, relacionado à ética, né? É um estudo que a gente pode conceituar como biológico e também multidisciplinar, referente a ciências voltadas para saúde, referente a ciências em saúde, né? Teve início aproximadamente na década de 70, tá? A bioética. E se eu falo de bioética, né, é lógico que eu sou forçado a falar da ética, que é o quê? Na nossa visão, né, a ética é o conjunto de normas que regem atos, usada na família, né, usada no âmbito profissional, no âmbito social, né? Você tem exemplo de ética o tempo inteiro, né? A nossa primeira instituição que frequentamos, ela já veio cheio de... A nossa mãe já ensinou a ética pra gente. São condutas, né, que temos. Quando a gente é criança, a nossa mãe, a gente está brincando, a nossa mãe, vai lá, Juninho, vai tomar banho, ou lava a mão para almoçar. Ou seja, existe uma ética dentro daquela família, né? Se tem ética, né, tem bens, direitos e obrigações dentro daquela instituição. Instituição essa, a primeira instituição
da sociedade é que frequentamos, é a família. Se tem ética, tem bens, direitos e obrigações. Assim como nas empresas que trabalhamos, que temos bens, direitos e obrigações. E tudo voltado para uma conduta ética. Né? Tudo vem voltado para uma conduta extremamente ética. Todo mundo sabe que doutor é aquele que tem doutorado. E, no entanto, se vocês repararem dentro de um fórum, os advogados se tratam como doutores. Ah, mas o título de doutor foi dado por Dom Pedro lá atrás, nos séculos anteriores. Tá. Via de regra, a metodologia científica explica que para que você seja doutor em qualquer área, é necessário que você seja portador do título de doutorado, que leva muito tempo de estudo. Para quem já tem mestrado, é em torno de 3 anos. Para quem não tem mestrado, é papo de 5 anos de estudo para poder adquirir um título de doutorado. Mas por uma questão ética, por uma questão humana até, uma questão de educação, a gente trata determinados profissionais com esse título. Inclusive o próprio Ministério da Saúde autoriza que determinados profissionais que compõem o corpo de saúde se apresentem para o cliente, o antigo paciente, como doutor. Por isso que muitas das vezes você vê determinado profissional que ainda não possui o título de doutor, mas ele está atendendo um paciente, atendendo um cliente, e ele chega para esse cliente, né, de forma humana, de forma ética, e se apresenta: olá, bom dia, seja bem-vindo, eu sou o doutor fulano de tal, sou fisioterapeuta, sou o doutor fulano de tal, sou psicólogo. O único que não está incutido nessa obrigatoriedade não, né? É o assistente social. O assistente social não tem nenhuma base que ele possa se referir ou se deportar a um cliente como doutor fulano, assistente social. Não. E nesse caso, ele só se apresenta como AS mesmo, sou assistente social, entendeu? A não ser que seja um assistente social que tenha esse título, que seja um portador do título. O porquê que eu digo isso a vocês? Agora, o que tem a ver o título de doutorado com a nossa aula de ética e psicologia? Certa ocasião, eu vi também numa UPA, eu vivenciei, inclusive, por coincidência, eu estava até com essa mesma roupa aqui. Eu estava com essa mesma roupa que estou vestindo hoje. Uma jovem profissional médica, uma jovem profissional acadêmica, era acadêmica, que estava atuando numa UPA, tá? Eu lembro bem, um senhor muito humilde, muito simples, se deportou, né, a essa jovem acadêmica como minha filha. Ele chamou minha filha. Eu já tenho mais ou menos 20 minutos. Eu volto para o seu consultório de novo? Ela virou com uma forma muito arrogante. Minha filha não sou sua filha. É doutora. Aí eu olhei. Falei, opa, poderia ter um pouquinho mais de ética. Poderia ser um pouquinho mais humana. Aí aquele senhor simples, humilde, que desconhece o fato, ele humildemente ele pediu desculpas, né? Na realidade, quem deu a aula de ética foi ele. Ele pediu desculpas, né, com aquelas mãos toda calejada de lavoura, né? Um senhor aposentado até mesmo pelo Fundo Rural, que é o Fundo de Trabalhador Rural. Aquele senhor muito simples, ele pediu desculpas, ele falou, olha, não, tá bom, eu não quero ser desrespeitoso, de maneira alguma, tá bom, doutora, desculpa, eu volto aqui para o seu consultório ou eu fico aguardando mais um pouco?
Ela, não, o senhor pode aguardar mais um pouco, daqui a pouco eu chamo. Eu olhei e falei para aquele senhor, falei, senhor, o senhor está bem, o senhor precisa de ajuda? Olha, se o senhor quiser representar contra essa profissional médica, né, falei assim mesmo, ou na condição de, o senhor pode representar, o senhor é testemunha, tá? O senhor acabou de sofrer um assédio moral. O Estatuto do Idoso diz que o senhor não deve e não pode ser constrangido. E o senhor passou por um constrangimento muito grande. Aí virei para aquela profissional e falei, a senhora não é portadora do título de doutora. E a senhora não tem o direito de constranger um idoso, um paciente, que tem idade para ser seu avô. E conforme ele pediu desculpa, eu garanto que esse senhor, que é muito simples, muito humilde, ele lhe tratou de filha porque ele está vendo você com idade para ser neta. E ele não foi desrespeitoso com você. Ela ficou meio assim, me ignorou e fechou a porta. Aí eu falei, olha, procura o coordenador, o responsável médico e relata o fato. Infelizmente, algumas pessoas precisam passar por uma aulazinha de humanização e ética. Agora vamos lá ao pulo do gato. Será que aquela jovem estava passando por algum problema psicológico? Será que ela estava passando por algum problema muito sério? Fica a dica, fica a pergunta, a gente fica incógnita. Puxando um gancho, no caso, a gente pode ver que a psicologia, né? A psicologia, que é uma ciência que ela está voltada até mesmo para a parte filosófica, digamos assim, que trata a alma do ser humano, as manifestações, né? Que estuda fenômenos psíquicos, sabe? É uma ciência relacionada a processos mentais. Aí eu pergunto, será que aquela jovem estava bem? Todos nós já nascemos com id, né? Na psicologia, Freud explica id, ego e superego, né? O id é o componente que já nasce conosco, tá? A gente já nasce com o id, né? Ele consiste, ele tem a consistência do id, são os desejos que a gente tem. São desejos até mesmo de prazer. Então eu, por exemplo, eu tenho prazer em dar aula, eu tenho prazer em trabalhar na assistência de enfermagem. Isso aí me deixa bem. A partir do id, desenvolve o quê? As outras partes que compõem a personalidade, que a gente chama de ego e superego. Tá? Existe uma diferençazinha. Tá? Segundo Freud, né? Id, ego, superego são 3 estruturas da psique humana. Tá? Ele explica dessa forma. O superego, né? Nós temos o id, o ego, o superego. O superego, ele tem uma correlação com o aspecto moral e da personalidade do indivíduo, né? Eu tô com o meu super ego, tá? O superego é responsável por... Qual é a função dele, do superego? Ele tenta sobrepor, ele tenta domar, digamos assim, o id. Ele tenta domar o id, tá? Ele tenta controlar o id de forma a reprimir, tá? A dar uma trava nos instintos, digamos assim, primitivos
com valores morais e culturais. Então, quando o meu id faz uma coisa que não é condizente, o meu superego vai lá e dá uma trava. O meu id diz: vou comprar um carrão, vou pagar aí R$ 2.000 de prestação, 48 vezes. Aí o superego vai lá e opa, peraí, se eu trabalho com valores morais, com valores culturais, peraí, o meu salário, eu sou técnico de enfermagem, eu ganho 2.500, eu não posso comprometer 2.000, como é que eu vou me alimentar, passear, me vestir? Não vai dar para comprar agora. Ou seja, o superego foi lá e deu uma trava, né? Deu uma estabilizada o ego, né?